Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mate with Mates, o episódio número 10. Então chegamos à marca histórica dos 10 episódios e sempre falam, né? Quem grava 10 grava 100. Então espero que seja verdade. Para você que não nos segue nas redes sociais, confere lá Mate with Mates. A gente está no Instagram, no TikTok. A minha irmã está fazendo um trabalho bem bacana, como eu sempre falo, com cortes e melhores momentos e bastante curiosidade. E como a gente vem falando naquele nosso esquema, uma semana compartilhando a história de alguma pessoa e na outra semana trazendo um especialista. E hoje tem um cara que a gente estava conversando por Facebook e graças a Deus a gente conseguiu se conectar e Estou muito ansioso pro episódio hoje, que é um assunto que eu gosto bastante, né? Então, a gente vai falar sobre o Study Melbourne, aqui da cidade. Ele vai explicar um pouquinho mais o trabalho dele, o que ele faz. Ele é embaixador. E, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Felipe Fogaça. Boa tarde, muito obrigado, Felipe. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de poder falar um pouco mais do Study Melbourne, que eu estou representando aqui, um pouco mais de educação internacional. Gosto muito de ver iniciativas assim, de brasileiros. Acho que tem muita história legal de brasileiro para ser contada aqui. E essas histórias elas vão potencializando o que os brasileiros podem viver aqui, né? Mostrar que a gente pode fazer muita coisa, que a nossa comunidade é forte aqui também. Então, parabéns pela iniciativa. Assisti a alguns episódios, achei muito, muito incrível. Então, estou muito feliz de estar aqui também. Opa, beleza. Obrigado, cara. E assim como o Felipe falou, e acho que é um ponto bem interessante, a comunidade brasileira, ela tem um potencial muito grande aqui, né? Então, quando a gente começa a conversar, assim, a gente começa a descobrir histórias que a gente não acredita. E hoje vamos começar um pouco com a tua, então, Felipe. A gente estava conversando nos bastidores, tem uma história bem interessante também. Sim. Então, conta um pouquinho como é que tu veio parar na Austrália, cara. Cara, eu falo que não foi nem eu que escolhi a Austrália, nem que eu escolhi Melbourne. Melbourne me escolheu, assim. A gente estava conversando, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sertãozinho, uma cidade que fica próxima de Ribeirão Preto. Eu me formei em Direito, mas nunca atuei na área, e no meio da minha faculdade eu já estava trabalhando com intercâmbio. Comecei estagiando numa agência do Brasil e comecei no mundo do intercâmbio assim. Eu já sabia desde já que eu queria estudar fora, já sabia que eu queria ter essa experiência, mas nunca tinha o dinheiro para fazer isso. Então demorou um tempinho até eu começar. Alguns anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos atrás, eu e minha esposa, a gente tomou essa decisão de que a gente queria estudar fora realmente, já tinha chegado o momento, e a gente não tinha escolhido a Austrália inicialmente, a gente pensava em ir para o Canadá. No meio do caminho do processo para o Canadá, eu recebi uma proposta de uma escola, aqui de Melbourne, inclusive, o Australian Institute of Language. Trabalhei lá bastante tempo, primeiro como representante deles no Brasil, e aí depois, quando eu vim para cá, continuei trabalhando com eles, e foi por isso que eu acabei escolhendo Melbourne. Meu visto para o Canadá deu errado, eu tive um problema muito grande com a minha agência lá do Brasil. Meu visto para o Canadá deu errado, e a gente falou, agora vamos mudar para outra coisa. Pô, já trabalha com uma escola de Melbourne, já conhece o processo, por que a gente não vai para a Austrália? E hoje eu dou graças a Deus que meu visto para o Canadá deu errado, porque assim, a nossa adaptação aqui foi muito legal e foi assim que eu vim parar aqui. Então já tinha essa oportunidade. Quando meu visto para o Canadá deu errado, conversei com o meu chefe aqui e falei assim, olha, eu tô querendo mudar para Melbourne, para minha esposa estudar inglês. O que você acha? Daria certo continuar trabalhando daqui, no caso, né? Uhum. E aí me mudei para cá e aí eu já tô aqui há 2 anos. 2 anos já, Felipe. Então tu veio depois da pandemia já. Depois da pandemia, sim. Tá, e tu veio e aonde que tu chegou aqui? Tu foi morar direto onde tu tá morando hoje ou tu teve direto lá? Eu sou um grande defensor do norte de Melbourne, tá? Eu adoro o norte, não quero sair de lá. Foi o primeiro lugar que eu morei e não saí de lá até hoje. Então, a gente, quando mudou pra cá, a gente pegou um Airbnb em Thunbury, lá no norte também. Esse Airbnb era 5 minutos de onde eu tô morando hoje. Então a gente chegou lá, a gente gostou muito lá da localização. A gente já conseguiu achar um apartamento. Até hoje eu não sei como que nosso application deu certo, porque primeira semana, tava naquela época que tava muito difícil conseguir apartamento. Foi o segundo application que a gente fez, deu certo lá no norte, tô lá até hoje. E aí vim pra cá, minha esposa começou a estudar inglês, e aí foi assim que começou a nossa história aqui.
Beleza. E vocês chegaram aqui os dois falando inglês ou ela começou a estudar só para dar uma reforçada? Como que foi essa questão, Felipe? Eu já falava inglês fluente, porque sempre trabalhei com intercâmbio, claro. já tinha tido algumas experiências internacionais, então eu já sabia falar inglês. Ela falava bem, mas ainda não tinha fluência. Eu acho até que ela tinha, mas faltava confiança, sabe? Aquela coisa de chegar aqui e aprender, mas ela tinha uma base muito boa, tanto que ela já conseguiu um emprego muito rápido, falando inglês, assim. E aí ela veio mais para dar essa... para deixar o inglês mais fluente, para ganhar essa confiança, porque o plano dela já era entrar na carreira acadêmica aqui, fazer o IELTS para entrar numa faculdade. Então, esse foi o nosso planejamento quando a gente chegou. Show. E isso 2 anos atrás. E ela hoje tá... eu penso que ela já passou o inglês, então hoje o inglês já não é mais um problema. Não é mais um problema. Hoje Então... ela já fala inglês super bem. Fala que ela já tá falando muito melhor do que eu. Eu tenho muita dificuldade com o listening. Eu acho que por não ter aprendido a falar inglês aqui, quando eu mudei pra cá, até hoje eu sinto muita dificuldade com o sotaque. Se eu falo com um australiano, eu tenho muita dificuldade. Eu consigo falar muito bem, só que às vezes o que eles falam eu não entendo. E aí quando a gente tá junto, eles falam, às vezes eu fico travado, mas ela consegue entender e ela me fala, e aí eu consigo. Acho que ela já estava na minha frente agora já. Ah, entendi. O listening, então. O listening dela é perfeito. E Felipe, tu trabalha hoje, tu estuda também, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que tá essa rotina louca. Continuando então a história da minha carreira profissional, né? Então eu trabalhei bastante tempo em agência, depois trabalhei como representante dessa escola no Brasil, e aí comecei a trabalhar com essa escola aqui. Trabalhei lá por 1 ano e meio como gerente de marketing, então eu fazia recrutamento de estudantes do Brasil, América do Sul em geral e Turquia também. E aí continuei lá bastante tempo e depois eu saí e tô trabalhando agora na ECA, que é um grupo bem grande educacional aqui, a gente tem campus aqui em Melbourne, tem em Brisbane e Sydney. Algumas outras universidades fazem parte do grupo, como a Victoria University, University of Tasmania. Eu trabalho na parte de Private Higher Education, que é a PIC, CHS e Heli, que são algumas marcas do grupo. Eu trabalho lá hoje como Student Experience Coordinator, mas o meu projeto principal lá é de carreiras e empregabilidade. Então essa é a minha carreira hoje. Eu trabalho criando programas para melhorar a perspectiva de emprego dos nossos estudantes. Então esse é o meu projeto principal hoje, e lá também é onde eu faço a minha faculdade. Eu estou fazendo um mestrado em business e trabalho lá também. Então o teu foco no trabalho é ajudar o pessoal que está estudando a talvez encontrar um emprego na área, alguma coisa assim, após a formação. Mais ou menos isso, então. Exatamente. Então, eu sempre trabalhei no meio de intercâmbio na área de marketing, mais na parte de vendas. E aí, entrei lá na faculdade. Na faculdade mesmo, eu fiz parte primeiro do programa de embaixador estudantil, lá da faculdade. Então, através desse programa, eu comecei a ter contato com bastante gente lá de dentro da faculdade, ter muito contato. Os alunos nossos tiveram um problema com inteligência artificial, e porque muitos dos trabalhos dos alunos estavam voltando como plágio por causa de inteligência artificial. E eu sabia que muitos desses alunos estavam realmente fazendo o trabalho e que tinha alguma coisa acontecendo. O meu trabalho foi um dos que voltou também, e aí meio que nessa época eu tomei a frente ali do nosso grupo de alunos, e como embaixador eu levei para a faculdade para conversar sobre isso. Eu acabei tendo contato muito próximo com a diretora. A diretora gostou bastante de mim, a gente manteve contato. Uma época eu estava querendo sair um pouco da parte de vendas, e aí eu mandei uma mensagem para ela, mandei um e-mail, falei, olha, quero muito trabalhar ajudando os estudantes aqui. Eu gosto muito da comunidade de estudantes internacionais, eu quero trabalhar com isso. E aí ela falou assim, não, vamos arrumar alguma coisa para você aqui na faculdade. Aí eles criaram esse cargo de experiência do aluno. Eu entrei lá, ainda não estava muito claro o que eu ia fazer. Tá. Aí passaram alguns meses, agora a gente definiu esse projeto, porque a gente não tinha nenhum suporte nessa área de empregabilidade. E como eu tenho os contatos através do Study Melbourne, que a gente vai falar, meio que ficou claro que essa seria uma área que eu poderia ajudar bastante. Aí estou desenvolvendo esse programa. Então, o programa realmente é para ajudar tanto os alunos que chegam agora, que estão procurando aquele primeiro emprego, quanto os nossos alunos que estão acabando de se formar, que precisam de um trabalho para conseguir um sponsor, já precisam de um trabalho mais na área deles para se desenvolver. Então, a gente está desenvolvendo muitas parcerias com empresas, está montando um sistema para apoiar os alunos com currículo, reference letter, tudo a gente está fazendo agora.
Pô, então me parece aqui, pelos nossos, sei lá, 5, 10 minutos de conversa, que o teu foco ele sempre é ajudar pessoas, né, Felipe? Então, não importa como, mas tu sempre dá um jeito de voltar e ajudar, né? E a gente sabe, como eu também já fui um estudante internacional aqui, às vezes tu não sabe para que lado correr, né, cara? Ainda mais o pessoal aí que investe numa faculdade e tal e precisa, né, o visto vai batendo na porta, tu tem que arrumar um emprego e aí, cara, isso deve fazer uma diferença na vida das pessoas que eu não consigo nem expressar aqui. E aí, e como que o Study Melbourne apareceu na tua vida, cara? Eu conheci o Study Melbourne no Brasil ainda. Então, o Study Melbourne ele tinha uma representante no Brasil. O nome dela era Camila. Eu acho que agora, recentemente, com esses cortes do governo todo, eles não têm mais tanta equipe offshore. A equipe está mais concentrada aqui, mas antes eles tinham representantes no Brasil, tinham representantes no Chile, Vietnã, enfim, em vários lugares eles tinham até escritórios do Study Melbourne em outros países. Então, em um dos eventos que eu fiz pela escola, quando eu estava no Brasil ainda, eu conheci a Camila, ela contou um pouco do Study Melbourne, porque é um departamento do governo que facilita bastante a vida dos estudantes aqui. Então, eu conheci lá no Brasil. Chegando aqui, coincidentemente, o escritório do Study Melbourne, o hub, é do lado da escola que eu trabalhava. Então, acabei conhecendo o pessoal lá. E aí, quando eu fiquei sabendo do programa de embaixador, eu falei, né, como você falou, né, de ajudar as pessoas, é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, principalmente desde que eu mudei para cá, porque a gente precisa contar uns com os outros aqui. A gente chega sem nenhuma rede de apoio. Então, a gente tem que contar com pessoas que a gente não conhece ainda. Então, ter essa disposição para ajudar é muito importante. Eu fui muito ajudado quando eu cheguei aqui, então eu tento sempre retribuir. E aí, através do programa que eu fiquei sabendo, eu apliquei e aí comecei como embaixador. Beleza. Cara, tu quer falar para a câmera aqui o que é exatamente o Study Melbourne, então? Porque eu calculo que tem muita gente que não conhece, o que é um erro da nossa parte como estudante também. Sim. Mas fala pro pessoal o que o Study Melbourne faz, Felipe. Então, o Study Melbourne ele é uma iniciativa do governo australiano para facilitar a vida dos estudantes internacionais aqui. Então, o Study Melbourne ele tem um hub que fica na CBD, na Hardware Lane. Dentro desse hub, você pode acessar uma infinidade de recursos que são destinados para estudantes internacionais. Então, por exemplo, você consegue ter aconselhamento jurídico gratuito lá no Study Melbourne também. Então, você pode marcar uma sessão lá. Se você tiver algum problema com o empregador, você pode ir até eles vão te explicar o que está acontecendo, vão explicar os seus direitos trabalhistas. Eles fazem muitos eventos também voltados à carreira profissional para estudantes internacionais. Então, eles têm eventos de networking, eventos de carreira em tecnologia, eles têm assistência com tax return também. Então, assim, tem muita coisa que é feita lá e que realmente ainda os estudantes brasileiros, e essa é uma coisa que eu tenho tentado bastante como embaixador, é levar o Study Melbourne a mais estudantes brasileiros, porque a gente tem muitos estudantes asiáticos e indianos principalmente lá, mas ainda faltam os sul-americanos. Então, é uma iniciativa muito legal e eu aconselho todo mundo, procurem, entrem no site, vejam o que o Study Melbourne oferece. Eu sou o embaixador do Brasil, a gente tem uma embaixadora da Colômbia também, mas toda a equipe lá é muito incrível e você não precisa se preocupar se você não sabe falar inglês. Você pode solicitar um tradutor lá, eles vão arrumar um tradutor que vai falar português e você consegue ter ajuda sobre basicamente tudo que você precisa como estudante internacional lá no Study Melbourne. Pô, show de bola, cara. Acho que ficou bem claro pro pessoal agora. E uma coisa que eu queria falar também, Felipe, é que eu não sei se é a minha visão, pelo que o contato que eu tenho com os brasileiros, mas quando o brasileiro chega aqui, cara, a gente começa a estudar, né? A gente já tem que arrumar um trabalho, porque né, a conversão quase 4-1 é complicado. E aí tu acaba entrando numa rotina que tu acaba, tipo, uma vida de trabalho, estudo e era isso, né? E aí acaba que tu perde essas oportunidades, né? Então, tu não conecta com pessoas, tu não procura uma ajuda que às vezes seria gratuita. Então, esse trabalho como embaixador também é muito importante para divulgar na comunidade brasileira. E se eu não me engano, tu és o primeiro embaixador brasileiro do Study Melbourne? Sim, sim. O que é uma baita de uma marca, né? Então, para quem não sabe, a educação aqui na Austrália toda, principalmente em Melbourne, ela é um mercado gigantesco, né? Então, muita universidade, muito curso, pessoas que vêm estudar inglês também. Então, parabéns, cara. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Muito obrigado. E mesmo o programa de embaixador, ele é um programa muito concorrido, assim. Então,
São 10 embaixadores. Desse ano foram 12, mas geralmente são 10 embaixadores escolhidos entre 400, 500 aplicações. Então é um programa bem concorrido, assim. Então fiquei muito feliz de poder representar o Brasil, representar a faculdade e, enfim, foi muito legal. Foi uma marca muito legal, marcou muito o meu tempo aqui na Austrália, isso. E, cara, como é que funciona essa aplicação? Como eles abrem num período do ano? E aí, conta um pouco como é que foi a tua experiência na aplicação mesmo. Eles abrem sempre no começo do ano, então por volta de dezembro, eu acho que já vai abrir, dezembro, janeiro. Quando apliquei, eu vou confessar que eu apliquei sem muita esperança. A minha faculdade, eu não tinha condições de pagar uma faculdade como Study Melbourne desculpa, como a Melbourne University ou a Monash. Então, Que são caras. Que são muito caras, são 30 mil, 40 mil no ano. Então eu fiz uma faculdade mais barata e na minha cabeça era assim, cara, não vai dar certo, eles vão priorizar as universidades mais famosas, enfim. Não tem tanto brasileiro aqui em Melbourne, então eles vão dar preferência para outros países, mas vou aplicar, vou ver o que dá, né? Tenho experiência com educação internacional, eles tinham uns requisitos que eu achava que encaixava com o meu perfil. Falei, eu falo muito aqui, porque a gente, como imigrante, nós não podemos ser as pessoas que falam não pra gente. Eu falo muito isso pra minha esposa, assim, se eu tiver que receber um não na minha vida, eu vou deixar alguém falar pra mim. Entendeu? Então, se eu vou aplicar pro Study Melbourne, eu acho que não vai dar certo. Pode ser que não dê certo, mas eles vão ter que falar não pra mim. Eu não vou deixar de aplicar porque eu acho que vai ser difícil. Então, se alguém for falar não, alguém que fale não pra mim, porque eu não vou falar. Tá. E aí eles abrem todo início de ano, tem alguns requisitos, mas a aplicação é muito fácil. E aí a dica que eu dou é faça uma aplicação bem completinha, tome o tempo que precisar para fazer, coloque tudo que precisa, porque dá. É bem possível e muita gente faz a aplicação de qualquer jeito, então se você se dedicar, tem muita chance, assim. E eles gostaram muito de ter brasileiros, de ter mais latinos, é uma coisa que eles querem mais pro ano que vem. Então, se você é um brasileiro que está assistindo isso, você pode estar fazendo curso de inglês, pode estar fazendo VET, pode estar fazendo Higher Education, qualquer curso eles aceitam como embaixador lá também. Então, o único pré-requisito é estar estudando, tanto ter um COE, tu tá no enrollment com algum curso, então Isso, é o único requisito. E, Felipe, a função do embaixador? A gente tem algumas funções principais, então todos os eventos que o Study Melbourne faz dentro do Hub ou fora do Hub, a gente é convidado para participar, representando os estudantes. A gente também tem acaba tendo muito contato em reuniões, em eventos com policymakers aqui de Victoria. Então, por exemplo, logo no começo, acho que no segundo mês que eu estava como embaixador, a gente teve uma reunião com o ministro da Educação aqui da Austrália. Ele sentou com a gente para conversar sobre educação internacional, para entender a nossa perspectiva, ouvir as sugestões que a gente tinha. Então, a gente participa de eventos assim. A gente foi convidado para ir no camarote do governo na Fórmula 1. Então, assim... Caramba! Cara, é incrível. São várias coisas que a gente acaba tendo acesso. E também a gente participa de mini projetos. O meu mini projeto esse ano foi sobre saúde mental. Então, durante o ano todo, a gente desenvolveu um projeto de saúde mental para estudantes internacionais. A gente, agora em outubro, a gente teve o evento lá no Hub para falar de saúde mental com os alunos. Foi muito legal também. Então, nosso objetivo, nossa função é representar os estudantes internacionais, cada um na sua comunidade, mas também trazendo todo mundo junto lá dentro. E quando tu fala em saúde mental, Felipe, tu fala focado isso nos estudantes internacionais, então? Sim, focado nos estudantes internacionais. Então, a gente tinha reuniões quinzenais com social workers do governo de Victoria e a gente abordou, durante o ano, vários temas. Por exemplo, no começo do ano, um tema que a gente abordou foi quando começou a ter uma campanha muito forte em redes sociais anti-imigração. Então, a gente discutia sobre como o impacto que esses comentários nas redes sociais, esses vídeos, tinham na saúde mental dos alunos que estavam aqui, principalmente os que estavam acabando de chegar, de não se sentir deslocado, de não se sentir em perigo aqui na Austrália. Então, essa é uma das coisas que a gente discutiu. A gente fez a gente faz muitos eventos lá também, que é para os alunos poderem conhecer mais gente. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que os alunos acabavam não tendo tantas oportunidades de fazer amizades. Então, a gente fez um speed friending event. Então, era como se fosse um speed dating,
Só que sobre amizades. A gente colocava perguntas na tela e aí tinha 1 minuto, você conversava com uma pessoa, trocava para a próxima e aí tipo, você conhecia 30, 40 pessoas no mesmo dia. Então, todas essas coisas assim que a gente percebia através das pesquisas que o Study Melbourne faz, que afetavam os estudantes internacionais, a gente criava iniciativas para ajudar os estudantes. Caramba, e como a gente estava falando antes, né, é uma das coisas que o brasileiro, principalmente que a gente, né, é brasileiro, a gente sabe, a gente entra nesse piloto automático de trabalhar e estudar, e a gente acaba fechando um círculo aí e a gente não expande, né, a amizade. E eu até vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu estudei inglês numa escola que tinha muita gente de todo que é lugar, sabe? Então eu tinha japonês, sul-coreano, tinha europeus, tinha sul-americanos. E aí os meus amigos, eles acabaram sendo todos de fora do Brasil. E foi ali, cara, que o meu inglês, ele deu um boom, sabe? Porque eu saía, às vezes à noite, assim, pra ir no restaurante, eu saía com a galera da aula de inglês, né? Quando eu tinha um tempo. E aí acaba que tu tem que falar inglês, né? Então, claro que a gente sabe que é confortável sair, ficar no grupo de brasileiros, mas sempre quando tiver essa oportunidade, né? É muito importante abraçar, porque, cara, isso faz uma diferença lá na frente que a gente não tem noção, né? Muito. Acho que essa questão que você falou desse ciclo que a gente entra quando chega na Austrália é uma das coisas que eu mais vejo acontecer com os brasileiros aqui. É cair na armadilha de que o seu primeiro emprego define a sua vida e aí depois de 1 ano e meio você percebe que você não saiu daquilo, você não aprendeu a falar inglês, você largou o inglês muito rápido porque você achou que aquilo ia ser suficiente para sempre e aí passou, entendeu? Então, eu entendo, né? Como você falou, muita gente chega aqui, financeiramente está muito apertado, a pessoa precisa arrumar aquele emprego e ela arruma, só que cai nesse conforto e acaba deixando o inglês um pouco de lado, deixando essas amizades que podem ajudar no futuro um pouco de lado. Esse é um ciclo realmente eu vejo acontecer muito com os estudantes aqui. Sim, porque cada conexão, né, pode ser uma pessoa que tu tá conversando agora, tu trocou uma palavra aqui e tal, seguiu no Instagram, daqui a pouco, daqui a 5 anos, essa pessoa vai tá num emprego contigo, alguma coisa, né? Então, cara, conexão é tudo na vida, né? E, Felipe, eu queria ver contigo essa questão dos estudantes internacionais, que você falou do impacto das redes sociais, né, com essas... A gente está vivendo um período bem complicado aqui, né? Então, como tudo no mundo, tá tudo muito polarizado aqui, né? Então, ou tu é imigrante e tu defende a imigração, ou tu é australiano e tu não quer que venha imigrante. E eu acho que a gente tem que sentar um pouco mais no meio, né? As coisas não são azul ou vermelho. Pode ser que elas sejam lilás, né? Sim. E como que isso tem impactado, cara, na comunidade de estudantes internacionais? Assim, a gente tá vendo passeatas na rua, né? E manifestação, e às vezes até um pouco violenta, assim, né? E por os dois lados, vamos deixar bem claro, né? Defendendo a imigração e contra a imigração também, né? Então, tá bem complicado essa questão, né? Tá bastante. Eu acho que isso causa um sentimento muito, muito ruim em quem tá chegando aqui, em quem de não se sentir querido, mas eu acho que a mensagem, isso é até uma coisa que a gente discutiu lá dentro do Study Melbourne, a mensagem é sempre tentar entender que mesmo dentro dessas manifestações anti-imigração, o pessoal que é realmente racista ou que não gosta de imigrantes, mesmo dentro dessa manifestação, é uma parcela muito pequena. Minoria, né? Muita gente acaba indo lá por outros motivos, porque tá desinformado por fake news, porque acha que o imigrante vai roubar o emprego, porque ouviu o fulano falar... Não tem casa pra mim. Que não tem casa porque os estudantes estão pegando todos os apartamentos. Essas coisas não são verdade. Tipo, cientificamente, tudo já foi provado que o impacto que os estudantes internacionais têm na economia é um impacto muito positivo, mas essas pessoas acabam indo e acabam dando corpo, dando volume para uma pequena parcela que tem uma mensagem muito de ódio para passar, mas isso acaba gerando um sentimento muito ruim nos imigrantes, nos estudantes internacionais, que na prática eu enxergo que vem de uma parcela muito pequena da população australiana. Assim. Eu acho que a maioria entende a importância do imigrante na Austrália. A gente está numa cidade, a gente está num estado que metade da população ou é imigrante ou é filha de imigrantes. Então, a Austrália não seria o que é hoje se não fossem os imigrantes. Não, com certeza. Bem posto. A gente vinha falando do impacto, né, dessas manifestações. A gente sabe, né, que é a minoria, né? Então,
a gente sempre defende, né, o imigrante e vamos lá, né? Eu acho que, como você falou, é muita gente que é meio que, como a gente fala, é massa de manobra, uma coisa assim, sabe? Então tá meio desinformado, não sabe nem o que tá fazendo ali, né? Mas voltando pro Study Melbourne, então, tu comentou quando tu explicou que o Study Melbourne ele oferece para os alunos, você comentou dessa parte legal, assim, como às vezes a gente acaba encontrando algum trabalho aqui e aí o empregador ele meio que quer tirar vantagem, né, do imigrante. Até a gente teve no nosso segundo episódio, teve a esposa de um do convidado, ela foi trabalhar e daí o cara, hoje é trial, e daí ela volta amanhã. Daí ela foi no outro dia, hoje é trial, volta amanhã. Então, essa é uma parte bem importante, né? Porque a gente vem pra cá, a gente não sabe como funciona, né? A gente trabalha e a gente faz o que tem que fazer e era isso, né? Então, a importância dessa parte legal também que o Study Melbourne oferece, né? Sim, o estudante internacional ele chega numa situação muito vulnerável, né? Não vulnerável porque ele não é inteligente ou por nada do tipo, mas vulnerável porque muitas vezes ele tem a barreira do idioma, ele está numa necessidade maior do que as outras pessoas estão e infelizmente a gente tem muita gente que tenta tirar vantagem sobre isso, né? Então essa questão que você falou do trial é a clássica aqui, acho que todo imigrante já passou e faz trial e na verdade vira trabalho gratuito. Então acredito que seja talvez o serviço principal que o Study Melbourne oferece, essa assistência jurídica gratuita e até a gente faz muitos eventos, muitas sessões lá preventivas, né? Então ensinando o estudante antes dele conseguir o primeiro emprego, quais são os direitos dele. Então, antes de começar, a gente vai fazer uma palestra sobre entenda os seus direitos trabalhistas aqui na Austrália, entenda até onde o seu empregador pode ir, mesmo a questão do limite de horas, que às vezes é um pouco nebuloso para os estudantes entenderem, eles explicam claramente como que isso vai funcionar, então é realmente um trabalho muito importante, justamente pelos estudantes chegarem aqui, demorar ter uma curva de aprendizagem, demora um pouquinho para entender como tudo funciona. E você falou até, voltando para a parte preventiva, vocês oferecem assistência também de montar um currículo também, né? De fazer, porque o currículo que é lá do Brasil, ele é diferente do currículo daqui, né? Sim, o Study Melbourne tem um programa que chama Work Ready. Então, se eu não me engano, ele é de segunda a quinta-feira, mas entrem no site, confirmem os horários certinho. Mas você só vai até o Hub, conversa com o pessoal lá na recepção, eles vão te colocar em contato. Esse é um programa que o Study Melbourne tem parceria com o Migrant Worker Center, que é também um site muito legal, que tem vários recursos para os estudantes montarem o currículo, entenderem como funciona o mercado de trabalho aqui. Eles vão te ajudar, essa questão é muito importante. O pessoal chega às vezes com um currículo um currículo muito bonito, tem foto, tem tudo, mas que não vai passar pelo RH aqui, o RH não vai nem ler o currículo. Eles têm todas as dicas para ajudar os alunos a arrumarem esses empregos e aplicarem da melhor forma. Entendi. E a questão do currículo, como você falou, né? Às vezes a gente vem lá do Brasil com um currículo trabalhou 10 anos como engenheiro lá no Brasil, mas ele não está no formato de um currículo certo aqui, né? Daí acaba que teu currículo ele nem passa a primeira barreira, né? Nem chega no RH às vezes, né? E você falou que você você falou, não, a gente vem falando que você gosta de ajudar as pessoas muito, né? E tu consegue falar pra gente alguma situação, assim, algum caso que tu viu no Study Melbourne, que uma pessoa chegou lá precisando muito de uma ajuda, sei lá, na parte legal ou parte de currículo, enfim. E um caso, assim, só pra gente ter uma ideia como funciona? Na parte de currículo, eu não vou saber nenhum caso de cabeça agora, mas eu vou te falar sobre saúde mental. Tem um menino lá da minha faculdade que eu conheci ele na orientação. Era a minha primeira semana de trabalho lá nessa faculdade. A gente estava tendo a orientação daquele trimestre. Ele tinha acabado de chegar da Indonésia, não conhecia ninguém, precisava muito de contatos, de ter um acolhimento maior. Ele era um menino muito, muito tímido e, por coincidência, logo na semana seguinte a gente tinha um evento do Study Melbourne que era uma caça ao tesouro, e a gente estava precisando de voluntários. E aí eu recomendei que ele fosse até o Study Melbourne para trabalhar como voluntário. E assim, para ele foi incrível. Ele teve essa experiência logo na segunda semana dele aqui. Ele ganhou todo o kit lá do Study Melbourne, moletom, garrafinha, todas as coisas. E ele acabou trabalhando
dentro desse evento com vários outros estudantes internacionais, conhecendo um monte de gente. E agora ele é um aluno até que eu estou tentando fazer ele aplicar para o programa de embaixador ano que vem, porque ele se identificou muito, o pessoal gostou muito dele lá. E ele mesmo falou que assim, ter essa experiência de conhecer outros estudantes e estar num ambiente onde todo mundo era igual ele, foi muito importante para ele, assim. Então, ele falou que melhorou muito esse início de vida dele como estudante internacional aqui. Caramba, cara, olha só, a gente pensa, né, que a gente é único, né? Que é só eu que sinto saudade, é só eu que tenho dificuldade de fazer amigo, mas isso é muito mais comum que a gente imagina, né? Então, cara, você que tá ouvindo, que não tem oportunidade de praticar inglês ou que tá meio que parado, assim, tá naquela rotina, então procura, né? Se voluntaria, cara, como a gente vem falando, porque a sua vida, cara, ela vai precisar de conexão aqui. Ninguém faz nada sozinho aqui na Austrália, né? Eu vejo, eu e a minha irmã, agora que a gente começou esse projeto, a gente lança uma mensagem lá no grupo do Facebook dos brasileiros, cara, a galera já responde, e a gente tá sentado aqui hoje porque tu respondeu a nossa mensagem, né? E não foi nem por causa do estado de Melbourne, né? Mas então, cara, procura esse tipo de serviço. Se você tá passando por um perrengue aí também, sempre vai ter gente para ajudar, sem dúvida nenhuma. E dentro dessa questão de prática de inglês, tem muitos recursos aqui que muitos alunos não sabem. E eles acham assim, eu vou aprender o inglês só na minha escola e é isso. Study Melbourne tem o Language Exchange lá, tem algumas sessões para você ter uma prática de inglês maior. Tem um bar na CBD que chama Ladidá. Eles também têm uma noite que é para estudantes internacionais, que você vai trocando de mesa e conhecendo bastante gente e vai praticando o idioma também. Tem uma outra organização que chama Lhamas, que também tem aula de inglês de graça, que são aulas adicionais que você pode ter e conhecer gente do mundo inteiro. As faculdades também têm várias oportunidades, e mesmo que você não seja aluno de uma faculdade, você consegue participar desses eventos. Então, tem muito recurso para aprender a falar inglês aqui, que não é o óbvio. E quanto mais você se expõe, mais você pratica e melhora a vida, né? Então, aqui. A desculpa que não dá para praticar, então não cola, né? Não. Porque eu também tive essa noção, assim, como a gente já falou, porque conversar com o australiano é um pouco mais complicado no sentido de tu entrar na rotina e fazer um grupo de amigos com australianos, né? Mas tu não precisa falar inglês com australiano, né? Até é raro tu falar inglês com australiano. Eu falo pouquíssimo com australianos, né? No meu dia a dia. Eu falo muito mais com estudante internacional. Exatamente. Porra, show de bola, cara. E conta um pouco pra gente, então, o teu projeto que tu vem desenvolvendo aqui, que tu comentou pra gente nos bastidores. Eu acho bem importante compartilhar com o pessoal, então, se tu não se importa. Não, claro. Então, uma coisa que a gente identificou quando eu entrei, tanto eu como brasileiro, como a Heidi, que é a embaixadora, que é colombiana também, a gente percebeu que, principalmente nos eventos que eram mais voltados para a carreira, então a gente tinha muito evento de networking, evento de carreiras em finance, em technology, então a gente tinha muitos desses eventos e a gente não via os latinos indo nesses eventos lá no Study Melbourne, e a gente quis criar alguma iniciativa para fazer eles conhecerem um pouco mais, porque se você perguntar para os brasileiros, acho que poucos conhecem o Study Melbourne, os que conhecem ouviram falar, mas não sabem exatamente dos serviços que oferece. Então, a gente trabalhou bastante tempo para criar um evento, e foi a gente chamou de Welcome Fiesta, que foi um evento voltado para latinos mesmo. Então, a ideia era trazer os estudantes da América do Sul lá pro Hub. Cara, foi um sucesso enorme. Foi o único evento no ano que foi sold out. A gente teve que parar de divulgar, porque já tinha batido o limite de pessoas lá. A gente fez o evento em 2 andares do Study Melbourne. Em um andar a gente fez... A gente estava fazendo máscara de carnaval, algumas atividades também de América do Sul com comida brasileira. Então a gente teve canjica, paçoca, fez bandeira de festa junina, enfim. E no andar de cima a gente teve um professor também dando aula de dança, de várias danças latinas também. Então foi um jeito que a gente criou, porque a gente sabe que o latino, o sul-americano, ele tem muito dessa coisa de se divertir, de estar junto com a comunidade. Então foi um jeito que a gente fez de trazer todo mundo para lá, e aí dentro desse evento a gente conseguiu falar um pouco de tudo que o Study Melbourne oferece, divulgar os eventos também, e assim, a gente teve um percentual de satisfação dos alunos, dos estudantes que foram lá, que foi incrível. Assim, a gente espera que isso
traga mais os alunos para os eventos também de carreira, porque é muito importante. São oportunidades que são gratuitas, que os alunos podem ter, que a gente quer trazer para nossa comunidade também. Bacana. E dentro desse ano, né, que agora a gente estava comentando até que tá para se encerrar, né, o teu período de embaixador, né, teve algumas experiências que tu viveu aí que se tu não óbvio, né, que se tu não tivesse se envolvido com o Study Melbourne, tu não teria, né, cara, assim, tipo, gente que tu conheceu, situações que tu presenciou, eventos que tu participou que tu não teria se tu não tivesse, né, tido a iniciativa de aplicar, né? Sim, o programa ele é muito gratificante por si só, por você ter a oportunidade de participar de projetos que você ajuda muitas pessoas, mas para mim, assim, o principal foi o networking, essas oportunidades que eu tive. Então, por exemplo, acho que no segundo ou terceiro mês que eu estava já participando do programa, teve um evento, tem uma escola de negócios no Brasil que chama Sampo. Essa escola ela tem um curso que é voltado para mulheres executivas em cargos de altos cargos de liderança, e elas trouxeram essas mulheres, a Sampo trouxe essas mulheres que estavam fazendo esse curso para fazer um módulo na University of Melbourne. E aí, dentro desse módulo aqui, eles tiveram vários eventos. Um dos eventos que eu participei foi lá na State Library of Victoria, e eu fui convidado pelo Study Melbourne, por ser parte do governo, para receber essa delegação dessas mulheres. Então foram, se eu não me engano, 30 a 50 mulheres de assim, cargos altíssimos de liderança de empresas muito importantes, e eu estava lá como representante do Brasil, conversando com essas mulheres, falando sobre as possibilidades em Melbourne, assim, uma oportunidade incrível. A gente teve uma oportunidade também de ter uma conversa só os embaixadores com o ministro da Educação, Danny Pearson, aqui, para perguntar a nossa perspectiva, entender o que os estudantes internacionais precisavam. Então, assim, são coisas que eu nem imaginava que ia acontecer antes de aplicar para o programa, mas que aconteceram. E assim, cara, você tem a sensação de estar falando pela sua comunidade, de entender o que os brasileiros precisam e falar para pessoas que estão nesse nível. Tudo bem, ele pode executar ou não, mas assim, tive a oportunidade de representar o meu país, de representar a minha comunidade, que foi muito legal também. A gente teve diversos eventos. Tive um evento onde estava sentado do meu lado o embaixador do Japão aqui na Austrália. Então, conversei com o cara e assim, muito incrível. Então, recomendo bastante que os alunos, os brasileiros, apliquem. Existe um caminho e vai abrir muito o futuro de vocês. Porque a gente vinha comentando, esse é um ponto diferencial no teu currículo também, do futuro, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Você ter essa experiência de trabalhar, porque você trabalha dentro do governo australiano, né? Então, muitos dos eventos que a gente participou é dentro da sede do governo do estado. Então, assim, você poder falar isso para empregadores é uma coisa que te destaca muito, né? Sim, já mostra um diferencial que tu já foi atrás, tu já se envolveu, enfim, Exatamente, né? Vamos falar um pouco do que tu vê dos brasileiros aqui, Felipe, que tu deve ter bastante, né, bastante contatos, conhecer bastante história, né? Pelo que tu vem trabalhando também com saúde mental e tal, o que mais os brasileiros sentem falta lá do Brasil, cara, quando tu chega aqui? Porque é bem diferente, né, a cultura aqui com a cultura que a gente tem lá, né? Eu vou falar por mim até. Eu sinto muito falta da questão do pertencimento cultural no Brasil. Você começa a sentir falta de coisas aqui que você nem sabia que você sentia falta. Você começa a gostar de músicas do Brasil que você nem era do seu gosto musical. Por exemplo, assim, eu nunca fui uma pessoa que cresceu ouvindo pagode, cresceu ouvindo forró. Cara, os últimos 2 meses eu só escuto João Gomes, só escuto assim, músicas que eu nunca ouvi na minha vida e que eu falo, putz, eu queria ir para um forró agora. Caramba! Nunca fui, mas eu quero ir. Porque você sente falta, são coisas que você vive no Brasil, mesmo que indiretamente está ali no seu radar, né? E também essa questão da proximidade, do seu grupo de apoio, dos seus amigos, da sua família. Isso acho que é que os brasileiros sentem mais falta, porque a gente é um povo muito caloroso. E aqui eles são um pouco mais distantes. Uhum. Demora um tempo aqui para você fazer uma amizade, então acho que isso é que os brasileiros sentem mais falta. Acho que a comida também, o idioma é uma barreira, mas eu acho que esse pertencimento cultural do brasileiro, de estar em grupo, de estar num grupo de brasileiros, de estar conversando do nosso jeito, eu acho que isso é uma coisa que pega muito. Para mim pega muito, e eu sei que para outros brasileiros também. Caramba, e agora que tu falou isso, eu lembrei, tem um amigo meu que a gente gravou com ele, não foi ao ar ainda, porque
eu meio que avacalhei a gravação, esqueci de apertar uns botões, mas ele falou que ele fez um amigo australiano e um dia ele chegou e foi na casa desse amigo australiano do nada. Que nem a gente faz no Brasil. Lá no Brasil era normal, né? Sim. Tava em casa lá, o cara chegava, e aí, meu, beleza? Cara, ele disse que foi a coisa mais, assim, estranha que aconteceu na vida dele. Porque o cara, o que tu tá fazendo aqui? Como assim que tu tá aqui? Tipo, tu entendeu? E é coisa simples, né, Felipe? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa do futebol, do futsal, sempre joguei no Brasil, jogo aqui na Austrália também. Tu é goleiro? Eu sou goleiro de futsal aqui. Goleiro de futsal, cara. Sofro. Corajoso, hein? E no Brasil é aquela coisa, né? A gente tem um futebol marcado às 6 horas, a gente volta pra casa 10, 11 horas da noite, porque acaba o jogo, você fica lá, toma uma cerveja, conversa, todo mundo fica lá. As primeiras vezes que eu fui jogar bola aqui, assim, o jogo era das 6 às 7. 7h15 eu já tava indo embora pra casa, porque acabou o jogo, todo mundo se despede, vai embora e fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Porque eles não têm. Se não é seu amigo, é só um cara que você jogou bola junto, eles não vão te dar essa abertura logo de início. Leva um tempo, então realmente é estranho. Caramba, e a gente sempre fala, né, que o jogo, né, o futsal das 7 às 8 era o que menos importa, né? O que mais importa é o que gira ao redor, né? No Brasil, o horário que eu jogava com meus amigos lá era 12 jogando e 15 do lado de fora, só esperando acabar o futebol pra conversar. Caramba, Felipe. Muito bom. E a gente comentou um pouco ali sobre essa rotina que os brasileiros entram aqui. Tu tem alguma dica, cara, de como tu equilibra uma rotina de estudo, de trabalho, de vida pessoal, de conhecer gente aqui? Tu tem alguma dica que te vem na cabeça? Eu pensei bastante nessa dica, porque eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Então, a dica que eu tenho é de se conhecer. Conhecer qual é o seu limite. Eu acho que tem gente que tem mais disposição para trabalhar mais horas, tem gente que tem mais aptidão para estudar mais tempo, tem gente que precisa de uma vida social muito ativa. Então, eu acho que ter esse discernimento de saber até onde você pode ir em cada um desses quesitos, assim, e de entender que, cara, o dinheiro não é tudo, principalmente aqui. Você pode chegar num momento que você está trabalhando muito e que isso vai fazer mal para você e vai atrapalhar o seu futuro, porque não é só dinheiro. Muitas vezes também o trabalho aqui vai... É estranho falar isso, mas o trabalho vai atrapalhar o seu futuro. Não, com certeza. Porque você pode, às vezes, sacrificar algumas horas do seu dia para dedicar para melhorar as suas possibilidades de futuro, para você estudar, enfim, para se dedicar para o inglês. Então, eu acho que essa dica de se conhecer é muito importante. Eu tenho um amigo meu que, cara, ele é um fenômeno de trabalho. O nome dele é Ricardo, vou até mandar um abraço para ele aqui. Ele é um fenômeno de trabalho. Ele não precisa ter muito tempo de vida social. Ele gosta de trabalhar, o negócio dele é trabalhar. Ele trabalha 12, 13, 14 horas por dia e isso é o que faz bem pra ele. Mas ele sabe qual que é o limite dele. Se eu trabalhar esse tempo todo, eu vou entrar em colapso. Eu preciso de tempo de qualidade com a minha esposa, eu preciso ficar em casa. Eu gosto de me dedicar para meus estudos, então eu entendo que esse é meu limite. Então acho que a dica que eu dou é entender qual o seu limite, entender o que você precisa para fazer esse equilíbrio, sabe? Não é uma receita de bolo que uma coisa pode encaixar para todo mundo. Claro, e até é engraçado que você falou isso, que eu tô fazem quase 8 anos aqui na Austrália e a primeira vez que eu fui para Sydney foi há 2 semanas atrás. Eu nunca tinha ido para Sydney. E daí as pessoas me pediam assim, cara, tu tá na Austrália fazem quase 8 anos e tu nunca foi para Sydney? E daí eu falava, eu tô fazendo o meu corre aqui, né, que eu faço um triatlon, né? E aí eu disse, eu viajei tantas vezes para competir e tal, e Sydney nunca foi um rolê que me chamou a atenção. Então, isso que você falou de se entender e viver a vida conforme você quer, não conforme o Instagram tá mostrando para você que as outras pessoas estão vivendo, né? Tá todo mundo indo para Bali, tá todo mundo indo para Queensland e tal. É como diz a nossa mãe, você não é todo mundo, né? Então, entenda o momento que você tá e aproveita a vida como você gosta, né? E, cara, eu não consigo, assim, concordar com você mais. O trabalho, daqui a pouco, ele tá te atrapalhando lá para um futuro. Às vezes o cara tá preso aqui porque tá dando $100 a mais na semana e essas 2, 3 horas elas podem fazer uma diferença por um PR lá na frente, Sim. né? Só de conhecer alguma pessoa, algum jeito, alguma coisa assim. Agora vamos falar um pouco dos empregos, cara, aqui que você vê, né, que a galera tá pegando até o que você faz na faculdade, que ajuda o pessoal, né, a arrumar um emprego. Como é que tá essa questão pra gente que é imigrante aqui, que tu vê, Felipe,
arrumar emprego, assim, tá fácil, tá mais complicado? É difícil generalizar, claro, né? Eu acho que, em geral, é fácil. Esse é o meu ponto principal. Depende muito do que você quer, depende muito da sua habilidade. Eu acho que eu tenho um problema muito grande com algumas pessoas de grupos de Facebook que querem generalizar a experiência com base na experiência delas, né? Muitas vezes você vê no grupo alguém que está pensando em vir para cá, alguém que acabou de chegar e fala assim, como que tá para arrumar emprego em Melbourne? Uma pessoa que às vezes não conseguiu, já vai colar e comenta, tá impossível, tá horrível. Não vem agora. Não vem agora, fica no Brasil, vai para outro país. Às vezes aquela pessoa teve uma experiência ruim e aí ela já passa uma experiência de que tá tudo... Cara, é lógico, se você não sabe falar inglês, os empregos que você vai arrumar aqui não são os mesmos empregos que você arrumaria no Brasil falando português. Então, mas você tem opção. Eu acho que para quem chega aqui, cara, container sempre está contratando, Sim. removal sempre está contratando, cleaner sempre tem opção. E nenhum emprego é melhor que o outro, nenhum emprego é mais prestigioso que o outro. Não é porque o seu emprego é no escritório que o seu emprego é melhor do que quem trabalha braçal. Cara, emprego é emprego, e aqui isso é uma coisa que a gente aprende muito. Que às vezes o cara vai trabalhar no McDonald's, ele vai ganhar melhor do que alguém que trabalha no escritório, e ele vai ser visto da mesma forma, e isso é muito importante. Então, vir com essa cabeça, com essa humildade de entender que trabalho é trabalho, isso ajuda muito na sua vida, assim. Não acho que está tão difícil de arrumar emprego, eu acho que está mais difícil do que já esteve no passado, mas eu acho que sempre tem possibilidades. Mas é importante saber que o idioma vai te levar muito mais longe. Então, daqui a pouco, assim, né, se tu conseguir focar um pouco mais no inglês, né, para pegar o inglês mesmo, para desenvolver um pouco, né, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, né. Então, daqui a pouco tu nem percebe agora, mas daqui a 2, 3 anos faz uma diferença muito grande, Muito né. grande. Às vezes o cara vai chegar aqui, aí ele vai começar... Pô, ele começou no curso de manhã, tá fazendo lá todas as horas do curso dele de manhã, todo mundo tá... De manhã o curso é melhor, geralmente, porque o pessoal tá descansado, tá participando mais do trabalho, ele tá aprendendo e tal. Aí ele vai lá, consegue um emprego no container. Aí ele começa lá fazendo 5 horinhas no container, ainda tem energia para chegar, muda o curso pra noite, estuda à noite, mas ainda tá se dedicando. Aí o cara lá oferece mais 5 horas para ele. Aí o cara pega mais 5 horas, mas começa a faltar da aula, mas ele tá fazendo dinheiro. E aí é esse ciclo que você falou, que o aluno vai entrando e... A hora que ele vê os 6 meses de curso de inglês que ele achou que ele ia fazer para já chegar na fluência, já acabou e ele ainda subiu um nível de inglês. E às vezes se não regrediu ainda, né, Felipe? Porque, cara, é uma das coisas que tu consegue ir pra trás também, né? Exato. É como natação. Natação com má técnica, tu regride, né? Sim. Tu não evolui. E então cuida muito, né? Tem que cuidar muito com esse ciclo de trabalho, porque... Cara, a gente entende que não é fácil, a situação financeira é complicada, mas assim, se tu vem e pensa em ficar, daqui a pouco não é a melhor estratégia, né? Então tu tem que viver essa vida de estudante, de conhecer gente, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, como a gente já falou. A gente já falou da importância do networking, né? Então tu só tá onde tá hoje, digamos assim, por conta de que tu é um cara que gosta de ajudar e também conhece bastante gente, né? Então, muito, muito importante falar isso, Felipe. Daqui a pouco tu vai numa sessão lá de language exchange, que chama, né? E aí tu conhece alguém que tu vai virar um grande amigo, né? Sim. Então, tu não vai conseguir um emprego, mas tu consegue um grande amigo. Então, porra, né? Conhece uma outra cultura. Vamos falar um pouco mais de ti aqui, Felipe, agora, se tu não se importa. O que mais te surpreendeu, cara, vivendo aqui principalmente em Melbourne? A primeira coisa que mais me surpreendeu foi os pássaros aqui. Os pássaros que atacam, os magpies e tal. Até hoje eu sou aterrorizado de ver magpie na rua, eu morro de medo. Vinha pra cá falando, nossa, vai ter aranha, cobra, inseto gigante, morcego. Nunca vi nenhum. Agora, já vi magpie atacando as pessoas. Já foi atacado por magpie? Ainda não, graças a Deus. Mas acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Acho que as pessoas andando descalço na rua também me surpreendeu bastante. Supermercado descalço. Supermercado, Mas acho que seria isso também que me surpreendeu mais. Como eu ando de bicicleta, né? O triatlo, o ciclismo é uma parte
da prova, eu tenho um loop lá perto de casa que eu faço, que ele dá mais ou menos uns 25 minutos, né? Então, eu faço esse loop e na época agora, na época que a gente tá agora, que é outubro, os Magpies, eles têm os filhotinhos e daí eles estão bem agressivos, eles atacam mesmo agora, né? E, cara, o ano passado eu tava treinando para um Ironman e nesse loop que eu faço, geralmente eu fazia 200 quilômetros, eu passava pelo loop umas 20 vezes, assim. Cara, todo loop que eu fazia, tinha o mesmo Magpie que me atacava todas as vezes. Então eu meio que fiquei acostumado, sabe? Porque eu já esperava, sabe? Agora, a primeira vez que ele me atacou, eu pensei, cara, o que tá acontecendo? Porque eu já sabia, né? Mas eu nunca tinha sofrido, né? Aí tu pensa, o que tá acontecendo? E daí eu já tava na posição de andar e ele batia no capacete e ele não ataca uma vez, ele volta e ataca e geralmente é 3 ou 4 vezes. Então tem vídeos na internet, a gente vai tentar colocar, né, Tata? Mas é bem engraçado. Não, e dizem que eles lembram também, né? Eles de você, lembram. Eles não esquecem, eles te marcam. E se Eu você fiz passar, 2 ele vai te ciclos. atacar sempre. Isso, eu fiz 2 ciclos de Ironman em 2 anos diferentes e foi o mesmo pássaro que me atacou, cara. É incrível. Eles lembram. Eles te protegem também. Isso, Se você cuidar bem deles, eles te protegem também. É uma máfia, né? Exato. Caramba. E, cara, me conta um pouco como essa experiência que tu trabalhou com intercâmbio praticamente a vida toda, né? E como que foi tu fazer tu mudar, ao invés de tu ver as pessoas fazendo isso, como que isso mudou a tua visão de como era o intercâmbio e tal? Mudou muito. Eu achava que eu sabia o que era o intercâmbio. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio curto de 1 mês, que eu fui para a Inglaterra, tive uma experiência lá. Depois, quando eu trabalhava na agência, eu também tive uma experiência de 1 mês, que eu levei um desses grupos de verão, de adolescente. Sim. Eu levei um grupo de 30 pro Canadá. Também Deus. mas essas eram as experiências que eu tive de intercâmbio. Mas por vender, por pesquisar bastante, por trabalhar com isso, eu achava que eu tinha noção. Eu mudei para cá e você vive muitas coisas que você não conhecia antes e que, cara, é muito... Você começa a entender como é difícil, assim. Eu sou muito privilegiado. Eu mudei para cá, eu estava muito preparado financeiramente, eu mudei com a minha esposa, eu tive um emprego no primeiro dia. Primeiro dia aqui eu já estava trabalhando e eu falava inglês. É muito privilegiado. E para mim foi muito difícil. Cara, meu primeiro mês, meu segundo mês, achei um apartamento e aí você começa a gastar todo o dinheiro que você guardou e seu dinheiro vale 4 vezes menos e dá aquela ansiedade e, cara, queria arrumar um emprego para minha esposa e a gente tava tentando fazer as coisas acontecerem e longe de casa, sentindo frio. Essas coisas você não sabe que você vai passar quando você tá no Brasil, mas ao mesmo tempo, depois que você passa, te deixa muito mais forte, te deixa muito mais resiliente, mais forte mentalmente para enfrentar tudo, assim. E mesmo para aconselhar outras pessoas que querem vir para cá, porque é uma coisa que você não dá para você imaginar como é estando longe, assim. E mesmo, cara, estar longe da sua família, você liga para sua família e, cara, é 1 hora de conversa e aí você desliga o telefone, mas não é a mesma proximidade. São coisas muito difíceis, mas que é um preço que você paga para estar aqui e que é importante, assim. Então, mudou muito minha visão de mundo. Muito, assim, de saber as coisas que importam mais para mim. Eu acho que também mudou muito na minha cabeça de me enxergar como imigrante aqui. De me enxergar como brasileiro, de me enxergar como latino. Eu acho que quando você tá no Brasil, a gente não tem muito essa consciência de, pô, a gente é brasileiro, a gente é latino. E aí quando você vem para cá, você já está em outros grupos, você é um estudante internacional, você é imigrante, você é latino, você é brasileiro. E aí você começa a valorizar muitas coisas da sua cultura. Então, acho que entender esse preço que você paga por estar aqui e me entender dentro da minha cultura como brasileiro, como latino, dentro da minha comunidade, foram coisas que mudaram muito desde que eu vim pra cá. O cara vem pra cá e vira patriota, né? É. E não tem nada a ver com um partido político, pelo amor de Deus, mas o cara vem pra cá e fala mal do Brasil na minha frente. Agora, eu posso falar mal do Brasil, agora vai alguém que não conhece falar mal do Brasil, né? O bicho pega. E dentro desse período da tua vida que tu vem ajudando estudantes e desde lá do Brasil até aqui agora, tem algum traço assim que tu percebeu que é comum entre os estudantes que conseguem ficar aqui, que conseguem uma residência ou que
consegue um sucesso, não financeiro, né? Mas um sucesso na vida aqui. Tem alguma coisa que tu consegue notar em comum dessas pessoas, Felipe? Eu acho que humildade e resiliência, assim. Eu acho que a humildade de saber recomeçar, a humildade de saber que às vezes um emprego, o cara era advogado, era dentista, era engenheiro no Brasil, chegou aqui, ele soube recomeçar, ele entendeu que ele tá trabalhando de cleaner, tá trabalhando com mudança, era uma coisa que era um passo na vida dele e não se diminuiu por isso, continuou trabalhando, estudou, fez as coisas dele, se dedicou muito. Acho que isso é tipo, a humildade nesse sentido. E a resiliência de entender que vai ter muita coisa que vai aparecer no seu caminho, muito obstáculo que você não está esperando. A hora que você achar que você está se estabelecendo financeiramente, vai aparecer uma renovação de visto que vai comer as suas economias. A hora que você achar que você está falando inglês super bem, alguém vai falar que o seu inglês não é bom e você vai se sentir mal. Às vezes seu emprego está dando super certo, aquela empresa não vai mais dar certo, você vai ter que arrumar outra coisa. Então essa resiliência de saber que vão aparecer muitos obstáculos no seu caminho e você vai ter que passar todos e entender que não é o fim do mundo e que sempre tem uma oportunidade nova aqui. Eu acho que esses são os dois traços que eu vejo, assim. Sempre ter a humildade de saber recomeçar, de saber que todo emprego tem muita honra, é muito bonito trabalhar e ter a resiliência de sempre levantar, assim. Acho que isso é muito importante. Vamos se encaminhando para o nosso final aqui, Felipe. Eu pergunto para as pessoas que vêm aqui, geralmente eu não pergunto para os especialistas, tá? Mas eu vou te pedir só porque tu tá inserido na comunidade e eu acredito que tem uma visão bem interessante pra gente. Tu acredita que migrar é pra todo mundo? Não acredito. Eu acreditava antes de mudar pra cá. Olha aí. Mas depois de mudar pra cá eu vejo que não. E é uma pergunta que eu ainda tô decidindo pra mim. Eu não sei se migrar é pra mim ainda. Não por causa da Austrália. Eu amo a Austrália. Amo muito aqui. Mas hoje eu sinto muita falta da minha família, eu sinto muita falta dos meus amigos. Eu não sei se eu tô disposto a pagar esse preço pra sempre. Talvez eu esteja. Essa resposta muda bastante na minha cabeça. Eu acho que a possibilidade de migrar é pra todo mundo. Eu acho que se você quiser emigrar, você consegue. Você vai achar um caminho. Agora, se é pra todo mundo mentalmente, se você tá preparado, eu acho que só aqui pra descobrir. Agora, intercâmbio? É pra todo mundo. É a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Acho que pouquíssimas coisas vão te ensinar tanto quanto o intercâmbio. E o curso que você vai fazer aqui, acho que, sei lá, 10% do que você vai aprender e o resto é na vivência mesmo. Beleza, eu tava pensando isso hoje no trabalho também. Eu tive minha primeira experiência de sair do Brasil e entender um pouco que o Brasil não é o único país do mundo em 2013, né? E quando eu cheguei, tive uma oportunidade de ir para a Itália pela empresa. E quando eu cheguei na Itália, eu percebi, cara, a gente tem que expandir os nossos conhecimentos, porque o mundo é muito maior do que só o nosso quintal. Não é para todo mundo, né? Tem gente que tá feliz lá no Brasil, na sua vida, e tá tudo certo. Agora, se tu tem um pouquinho daquela pulguinha atrás da orelha, eu deveria sair, tem que fazer, né? Tem. E algum conselho, cara, para alguém que tá meio em cima do muro de vem ou não vem, não só para Austrália, né, mas para uma viagem para outro país, para estudar, né, não para turista, mas para estudar. Tem algum conselho para essa pessoa? Eu tenho uma coisa que eu sempre faço, são 2 conselhos, assim. Eu acho que planeje o máximo que você puder, mas não fique refém do momento perfeito. Eu acho que você tem que planejar muito, planejar a longo prazo, entender os passos que você pode dar dentro do país depois do seu primeiro passo. Então, eu vou para aprender inglês, mas quais são minhas possibilidades depois? Vou me preparar o máximo que eu puder financeiramente, porque isso ajuda também, vai ajudar nas suas perspectivas de futuro. Mas também não fica naquela de, não é o momento agora, eu vou esperar mais 3 meses porque eu vou pegar uma promoção, vou esperar porque tem alguma coisa acontecendo aqui, tem um casamento de família daqui a 6 meses, depois vai ser o momento ideal. Cara, se você tá pronto, vai. Não fique esperando esse momento perfeito, porque às vezes ele nunca vem e você nunca vai dar esse passo. Então, vem. Vem porque acho que você vai viver muito aqui e vai ser muito, muito incrível. Beleza. Alguma consideração final, Felipe, a respeito do Estado de Melbourne ou a respeito da tua pessoa? Alguma mensagem final pro pessoal?
Aqui, não, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Acho que foi muito legal. Eu gosto muito de falar com estudantes e ajudar as pessoas aqui. Se você é um estudante e você precisa de alguma ajuda, pode entrar em contato comigo. Eu gosto muito de colocar pessoas em contato com pessoas. Acho que isso é o que eu faço melhor da minha vida, é ajudar as pessoas e colocá-las em contato com gente que é melhor do que eu para ajudar. E aproveitem os recursos do Study Melbourne, mas não só do Study Melbourne, das faculdades, Migrant Worker Center, The Couch, tem muita coisa legal, e quando você começa a fazer isso, as portas começam a se abrir. Então, acho que se eu tenho um recado para passar para os brasileiros, acreditem que vocês podem mais, vocês podem ter uma carreira incrível aqui, vocês podem estudar, vocês vão falar inglês fluente, vocês vão trabalhar em grandes empresas, não se limitem. E o que eu falei no começo, né? Se vocês forem ouvir um não, deixa alguém falar esse não pra vocês. Não fala antes de acontecer, não. Eu tava pensando essa semana e eu acredito que ser imigrante, e principalmente ser brasileiro, é a nossa maior vantagem. Não é uma coisa que vai te puxar pra trás, muito pelo contrário, é uma vantagem. Sim. Né? E, cara, muito obrigado por ter vindo. O Felipe, ele tá se recuperando de uma gripe, então muito obrigado em dobro, cara, por ter feito o esforço de vir. Eu vou te pedir para tu passar todos esses sites que tu comentou. Uhum. Eu vou colocar na descrição do vídeo, assim como o teu Instagram, se tu não se importa, claro. e o site da Study Melbourne também. Sim. E quem tiver interesse em seguir o Felipe lá, ele posta bastante conteúdo. Study Melbourne também, muito ativo, né? Então, vamos lá, brasileirado. Vamos se envolver porque só depende da gente, né? É isso. Tem muita oportunidade aqui. E no que eu puder ajudar, quem estiver falando, podem entrar em contato comigo sem o menor medo, que eu quero ajudar. É isso. Show. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.